Jefferson, primeiro, foste submetido a uma cirurgia, no seguimento destes acontecimentos. Passei 3 horas de cirurgia, né? Meu nariz foi quebrado em 3 partes, né? Eles acabaram quebrando meu nariz em 3 partes. Sofri também, tive que fazer no meu supercílio, foram 3 pontos. Ao redor dos olhos estou começando a melhorar agora, porém eu sinto um pouquinho de dificuldade na visão, mas eu já vou procurar um oftalmologista para cuidar, para ver se alguma coisa da minha visão danificou. E deram-te alguma indicação em termos de cuidados a ter em termos domiciliários, tratamentos que estejas a fazer neste momento em termos de medicação? Eu estou com apoio psicólogo e também ontem eu tive uma consulta com psiquiatra, porque passei acho que 8 dias sem conseguir dormir. Então eu estava com a minha ideia tudo embaralhada. Eu queria até explicar as coisas melhor, mas eu atropelava as palavras, bastante crise de pânico. Agora não, porque eu estou sendo medicado. Então assim, tá começando a aliviar mais. Esse apoio está-te a ser prestado, por que entidade? Esse apoio psicológico e psiquiátrico? Então, o apoio psicológico está sendo prestado por o Consulado Brasileiro. Eles estão ligando todos os dias, quase, eles ligam. Eles também estão prestando apoio psicológico para minha família, porque está muito balada, né? Porque eu vivo aqui sozinho e eles moram no Brasil, então eles estão todos desesperados. Para mim está sendo muito difícil, né? Imagina para eles, que é o filho deles que quase, por um pouco não morreu, né? Aqui E está fora do país de origem, não é? Em no relação país da a origem. esses elementos familiares, não tem como te dar um abraço para te proteger e dizer que está tudo bem, não Não, é? isso tudo bem. Isso. Mas então, vocês apresentaram uma queixa-crime, em relação a este processo. Já está formalizada, já está em Já curso? está formalizado, já está em curso e realmente a gente vai seguir para que isso não aconteça com outros jovens também aqui em Lisboa, né? Já vem de algum certo tempo que envolve esses escândalos de seguranças da noite de discoteca aqui em Lisboa, que são acostumados a agredir as pessoas e ficar por isso mesmo, porque as pessoas têm medo de denunciar. Uhum, uhum. Entendeu? Como a gente proveu de pessoas que eram para nos proteger, que isso não ia dar em nada, entende? Então, assim, para mim é muito satisfatório poder estar falando por mim, por você, por as pessoas que foram agredidas, mas tiveram, como já chegou o relato de portugueses brasileiros que foram agredidos e que não tiveram a mesma coragem de ir em frente por medo, ameaça, enfim, como eu já falei a você, né? Estamos aqui firme, vai ser uma luta muito forte, mas que iremos até o final e eu vou até o final, que é para que isso não se repita, que essa criminalidade não exista na nossa noite, que nós jovens podemos sair sem nos preocupar que quem era para nos proteger dentro de uma festa, que se chama segurança, estão agredindo as pessoas aí afora como se fosse, não sei nem explicar como essas pessoas podem fazer uma barbaridade dessa, entende? Então, percebendo, havendo esta queixa, que tipo de respostas é que foram já dadas do Estado português perante esta situação? Até agora não houve comunicado. O Brasil está esperando também um comunicado de Portugal sobre o meu ocorrido do nosso caso, mas sem sucesso. Até agora eles não responderam nada, não emitiram nenhuma nota e estamos a aguardar para ver o que vai acontecer. Ou seja, eu percebi que vocês também entraram aqui num processo depois, para além da questão da agressão, de uma cirurgia, da questão psicológica que também já vamos falar, a vossa vida em termos de trabalho, em termos de rotinas, tudo ficou A gente afetado. tá tudo afetado, a gente não sabe o que fazer, a gente tá assim, perdidos, porque realmente, como você falou, afetou não só as outras partes que a gente já fez agora, deu entrada e tal, mas a trabalho, realmente, como você falou, a gente não está trabalhando. Então, assim, a nossa vida ficou uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. Da noite pro dia ela mudou assim, mas eu tenho fé que vai dar tudo certo, as coisas vão se caminhar, aos poucos a gente vai conseguir
voltar a ter uma vida, tentar ter uma vida normal, porque é muito traumático. Só eu sei o que eu passei naquelas águas lá, com aquele cara tentando me matar, porque ele gritava o tempo todo que ia me matar e me afogava no rio. Então, assim, é surreal, é muito desumano o que ele fez comigo. Tu consideras-te uma pessoa agressiva? Não, 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 eu não, para você ter noção, eu só fui apenas defender O teu companheiro? o Luiz. O teu Sim, sim, companheiro? sim, sim. Eu só fui defender só o meu companheiro só. Quando eu vi o que estava se passando, o que estava correndo, quando eu vi os seguranças em cima dele, meu instinto não foi outro a não ser ir lá e defender ele, porque ele estava só. Consideras então, portanto, temos uma percentagem que vamos dizer que é uma maioria de pessoas que estão a apoiar, segundo aqui compreendemos, Muitas pessoas estão aí. Eu fico assim, ó, muito grato a todos, tá? e tu próprio aqui mencionaste que há pessoas agredidas, que foram vítimas, casos que estão a chegar até Sim. ti e que não tiveram a coragem de denunciar ou tiveram medo. Tiveram Porquê? medo, Porquê é que tu achas muitos que isso tiveram medo. acontece? Porquê é que achas que isso acontece? Ter medo de denunciar. Tem medo de denunciar, porque já vem assim, pelo que eu já ouvi, pelos relatos que eu escutei, de amigos próximos mesmo, que um amigo mesmo meu falou, eu cheguei em 2019, meu amigo foi também agredido por um segurança, mas não deu em nada, ficou com medo. Eu queria que todos que acham que tenham medo, não tenham medo. Vão em uma delegacia, sim. Peçam para ser ouvidos, sim. Se essa delegacia não ouvir, vão em outra, até vocês conseguir justiça, entendeu? O que não podemos é nos calar. A gente não pode ser agredidos e nos calar, porque foi de tanto que calamos, que aconteceu o que aconteceu comigo. Eu acho que se esses casos já tivessem vindo a público mais cedo, com mais tempo, que as pessoas já tivessem realmente tido a punição de vida, isso não teria acontecido. Porque o que aconteceu comigo foi muito sério. Eu quase morri. Então, assim, eu estou aqui vivo para contar a minha história e estou aqui para lutar por todos os direitos dessas pessoas que não tiveram nem a mesma oportunidade de ser ouvidas. E eu sei que eu estou com convicção que eu estou no caminho certo e que realmente eu vou até o fim atrás de justiça para que isso não se repita nem comigo, nem com outros casais também gays, nem com outros casais héteros também, nem com pessoas com pessoas de cores. Assim, a gente não pode permitir isso. Somos todos mundos iguais, todos nós temos o direito de ir e vir e estar em qualquer lugar, desde que as pessoas nos tratem com respeito acima de tudo. E não é só isso, nós estamos a falar aqui de potenciais crimes, não é? Potenciais crimes públicos. Realmente, Neste caso é concreto, isso, não é? Porque acontece no espaço isso, público. Espaço público. Portanto, isso. realmente não se pode permitir que crimes aconteçam. E nem que sejam Pois eu acho que a gente normalizados. Normalizados, não é? não se pode normalizar. É isso que eu falo a todo mundo. As pessoas, acho que a gente está no mundo que está hoje, porque as pessoas normalizaram muito, as pessoas, tanta notícia, barbaridade que aparece nos jornais, que as pessoas já estão comum achar que isso que acontece é normal, mas, gente, não podemos nos Achar calar. que é normal, Isso não não é? é normal. Não é normal uma pessoa vir querer tirar a vida da outra pessoa. Ninguém tem esse poder e esse direito. Então, assim, por favor, não deixem que casos como esse se repitam. Não se calem. Se não for ouvido na polícia, vão a um órgão que seja acima, porque com certeza eu sei que eles vão investigar eles para saber o porquê que não foi ouvido. Uhum. Entendeu? Ah, A gente só não pode nos calar. então, pelo que estamos a perceber, Jefferson, da nossa conversa, há, por um lado, das pessoas mesmo, as próprias que foram vítimas de crimes potenciais, há medo de falar porque a justiça pode não dar resultado, é o que eu estou a compreender, pode não haver Isso. conclusão. Achas que as pessoas têm medo de represálias por expor, falar em público, fazer uma queixa-crime? Na verdade, eu acho que as pessoas têm medo porque assim, o assunto é bem mais complicado do que a gente imagina. E pronto. Como eu falei pra você, eu tô aqui, eu tô dando a minha cara a bater, mas eu tô sendo ameaçado.
eu estou recebendo ameaças todos os dias e está sendo difícil. Estão fazendo de tudo para a gente não ir à frente, desistir, não Tipo, levar o tipo, caso. tipo de ameaças, Jefferson, é que estás a receber? Tipo de Olha, a ameaças? última, uma das ameaças que eu recebi, ele falava que eu deveria ter apanhado até a morte. Lamento, Assim, são ameaças, é bem forte, eu vi. E lamento. isso, ter passado por uma tortura, porque eu fui torturado, me torturaram. Não foi assim um simples espancamento, realmente me torturaram, E pessoas que tentaram não me te matar, conheciam, tu não conhecias aquelas pessoas, não é? não Não sabia nem havia, não quem havia eram nenhuma questão eles. pessoal envolvida, não havia nada envolvido, Não, não é? não. Foi o simples fato da gente pedir para voltar na casa de banho e eu consegui regressar. O meu companheiro não conseguiu e ele questionou por que que ele não poderia entrar se ele foi cliente e tinha acabado de sair e o banho ainda estava para fechar. Uhum. E por ele questionar o porquê que ele não podia entrar, ele já foi sido agredido com violência dentro da casa com os empurrões pelos próprios seguranças dizendo que ele não entrava mais naquela casa. E aí ele falou: Não, eu não quero mais entrar aqui, eu só quero que você chame o meu companheiro que está. Tem uma pessoa lá dentro da casa de banho, ou lá, e eu queria que eu avisasse a ele para a gente ir para casa. Então ele foi super educado. Ele não é uma pessoa que está brigando, ele não é uma pessoa de que está. Então, assim, eu ter saído no momento e ver o que estava acontecendo com ele me doeu muito, porque como é que eu saio da casa de banho e vejo quatro, três caras em cima dele, espancando bastante ele no chão, seguranças da casa, entende? Então, assim, foi revoltante para mim ver aquela cena, porque eles iam, o que eles fizeram com o meu rosto, eles iam fazer com o dele, entende? Então, assim, realmente entrei, fui tentar apartar, levei um murro, a prima dele tentou também entrar, ela levou um outro murro. Então, assim, as agressões não cessavam, não paravam. Eu nunca entendi o tamanho daquele ódio se a gente não fez nada. Eu quero só entender, eu quero que a justiça seja feita, que pegue esses criminosos e que eles respondam à justiça o porquê de tamanha violência. A gente não sabe o porquê de tamanha violência. E Não depois sabemos, também, queremos saber muito. há aqui uma componente também, como falámos, da psicológica, porque ao mesmo tempo para ti com certeza foi a experiência de deixei a pessoa que eu mais amo por 5 minutos e depois de repente quando o casal se volta a encontrar já está a acontecer uma situação de Já violência. estava acontecendo a situação de violência, sim, foi coisa de minutos, assim, foi muito rápido, foi coisa de 5, 6, 7 minutos que se passou. Foi coisa muito rápida, não deu para entender o que estava se passando. Eu fiz assim, eu escutei a casa de banho zoada, e quando eu saio, já vejo meu namorado levando um soco por um dos segurança por detrás de costa. Eles foi tão covarde que eles deram um murro nele de costa. E aí eu vi aquela cena, eu fiz, não, peraí, pois vamos Aqui, lá também junto para defender ele ou apartar a briga, mas assim, a gente não entende, porque a gente tentava correr, eles não deixavam, eles estrangulavam a gente, eles davam gravata na gente, então assim, queremos saber o tamanho da violência, o porquê que motivou eles a fazerem isso, entende? Queremos realmente não acreditar porque estávamos lá dentro como qualquer um outro casal, ou então pela cor, ou então pela nossa nacionalidade. Queremos muito não acreditar que tenha sido isso, mas o que leva a tamanha crueldade para uma pessoa fazer isso com a gente? aqui Não refere-se que entendo. houve portanto, um apedrejamento, o próprio Titanic aqui fala sobre esta questão, Você viu a que nota levou- que eles passaram? Eles nem eu estou para com pedir ela, eu estou com desculpa pelo ela, ocorrido. eu estou com ela, sim, aqui Foi à um minha frente. absurdo essa nota deles. Eles estão tirando eles estão tirando o foco do Do acontecimento. tentativa de homicídio para um dano patrimonial que é um vidro. O vidro foi quebra por legítima defesa. A gente teve que fazer isso para não ser mortos, porque o tempo todo a gente ouviu que iam nos matar, entende? Então, assim, como é que ele tem coragem de ir nas redes sociais lamentar um vidro partido que foi por legítima defesa, por integridade física, né? Uhum. E é lamentável o que se passou, e é muito mais lamentável a nota dele. Sim, de facto, aqui nesta nota não estou a ver referência às vossas pessoas.
nesta Não, nota? nenhum momento se cita assim, ó, foi clientes do bar, vamos pelo menos pedir desculpa a eles, nem para eles pedirem desculpa pelo ocorrido para a gente, ele não pediu. Pegaram parte dos vídeos que só favorecia eles, porque nas imagens é bem claro que o vídeo teve várias editações, vários cortes, para pegar só a cena que eu estou ali quebrando o vidro, mas ninguém fala do que aconteceu na frente para ter chegado naquela situação ali, Claro, as entendeu? circunstâncias, o contexto. Porque é o contexto, né? Então, Uhum. assim, eu pulei na água para salvar a minha vida. Eu lutei pela minha vida o máximo que eu pude lutar. E mesmo eu pulando na água, mesmo eu tentando salvar a minha vida, achando que as agressões iriam parar, o pior ainda só estava para acontecer. Eu achei que já estava sendo ruim à noite pelo que estava acontecendo. Eu só não imaginaria que a pessoa teria nossa capacidade de ir atrás de mim na água, como ele foi. Você deve ter visto algumas fotos já. Ou seja, a pressão começa em meio terrestre e continua em meio aquático. Continua. Então, assim, parecia coisas de filme de terror. Parecia que eu estava num filme de terror e correndo para salvar a minha vida, sabe? Foi muito desesperador. Não consegui respirar embaixo da água. Achava o tempo todo que eu iria morrer, que eu não iria realmente sair com vida, que eu não iria poder dar um último abraço na minha mãe, ver os meus pais, ver meu pai, eu ver minha família. Então, assim, foi um momento para mim ali que eu não sei nem explicar depois da água. Um dos seguranças me pegaram por aqui, o que estava na água, ele me pegou tão forte, mas tão forte, que a unha dele cravou aqui no meu pescoço. Ficou aquela marca de unha quando inflama. Não tem quando você que a unha inflama, que ficou, eu não conseguia mexer, porque o arranhão da unha dele, junto com o apertão que ele fez para me jogar de volta para a parte terrestre, que foi aí onde começaram mais agressão com os outros, eu achei que eu ia morrer. A todo momento eu só achava que eu ia morrer. Também questiona o próprio, digamos, protocolo de atuação que possa existir por parte desta equipa de seguranças em particular para lidar com clientes num espaço público, não é? Como é isso que queremos, até peço ajuda de todo mundo que depois assistir, ou então o outro também para sem saber como é que se procede o treinamento desses seguranças. Será que são realmente pessoas treinadas com cursos específicos, treinamentos especiais para lidar com certo tipo de situação, com o público? Porque pelos relatos que a gente escuta, são a maioria das casas, os seguranças têm esse hábito de agir desse jeito. Isso não é o correto. Ninguém tem o direito de tocar em ninguém. Se não gostou de algo, chama, conversa com a pessoa, chama a PSP, As e através da autoridades. PSP, a PSP vem as autoridades Eles não e são vêm e autoridades vão até a delegacia. Eles não são autoridade para eles chegarem e desqualificadas para bater, gerir, matar, espancar. Os órgãos competentes que venham ser para tomar conta do caso. Não, eles nem as agem entidades com a força bruta policiais. como Nem as entidades nem policiais as entidades podem fazer podem proceder isso. desta forma. Não pode, eles não podem. Então, Ninguém por que pode, os ninguém seguranças pode. estão ninguém pode, então, por que os seguranças estão nessa regalia toda, como se sentindo no poder, como se fosse a própria polícia, né? Que nem a polícia pode ter esse direito de agredir as pessoas desse jeito, né? Então, percebemos que, para o público em geral, vocês sofreram esta violência e que houve um conjunto de outros problemas, para além desta violência em si, que já é um grandíssimo problema para resolver, começam a vir Uhum. outros problemas agregados, nomeadamente o projeto habitacional fica melindrado, fica instável, não é? O projeto de Uhum. emprego entrou em falência, é preciso comprar medicação, é preciso alimentar-vos, porque para o processo de recuperação que estás a passar, tanto psicológico como físico, é preciso um regime alimentar saudável e adequado para o teu corpo recuperar. Pois, Como é que vocês estão a será? desenrascar, Jefferson? Deus. Como é que vocês estão a desenrascar? Não, mas eu acho que eu até brinco, porque brinco não, até falo assim, eu tô vivendo pela fé hoje. Vou começar daqui a uns tempos vou querer parar de tomar essas medicações, porque eu nunca não tomava, então
Só nessa fasezinha mesmo difícil. Mas assim, vai dar tudo certo, tô confiante, esperamos na justiça. Só é realmente esse recado, que as pessoas que passem por isso não se calem. Para poder sermos ouvidos aqui, a gente precisou repercutir no Brasil para que a gente pudesse ser no Brasil. ouvidos aqui. Então, tu sentes que primeiro fizeram uma comunicação cá e não houve receptividade, e que só com o Brasil envolvido é que realmente houve alguma pressão pública para se falar sobre isto? Chegamos até a ir num ponto de uma esquadra, que eu não vou citar nomes, porque, enfim, para não sofrer depois retalhamentos, mas chegamos numa esquadra e foi super desmotivante ouvir de certas pessoas, que eu não preciso citar, né? Você deve imaginar o que eu tô falando, e olhar pra gente, me ver com o nariz. Eu tinha acabado de sair do hospital, eu tinha passado 2 dias internado, eu tinha feito uma cirurgia de 3 horas e Uhum, fui atrás do meu direito para ser ouvido uhum. e chegar lá e as próprias pessoas que estavam lá no dia que aconteceu a situação comigo olhar para mim, para o meu companheiro e fazer pouco da situação e dizer que isso não iria dar em nada. Então, assim, estamos aqui. Disseram que não ia dar em nada, que não ia nos ouvir. Então, assim, a gente vai sim até o final e vão sim nos ouvir, porque nós temos os mesmos direitos. Pagamos nossos impostos, contribuímos com o país. Então, assim, eu peço que as pessoas não se calem, se passarem por isso, se tentarem te desmotivar na delegacia, procure um órgão competente. Não, se a delegacia da polícia, a polícia não deixou você fazer algum tipo, porque desencorajou você dizendo que não ia dar nada, eu tenho certeza que tem outros órgãos competentes que vão tomar de conta dessa delegacia o porquê que ela não estava fazendo isso. Então não permitam, não se calem. Vamos realmente É já outro atrás de processo, é já um justiça, segundo processo. Isso já é um segundo processo em curso. já é Porque um é segundo que processo. tu e o teu companheiro tentam fazer um reporte Já, às entidades competentes e o vosso caso, logo no início, imaginemos, o cidadão quer fazer uma queixa-crime e logo no início do processo já como é que tu aqui falaste, usaste uma palavra desencorajado, porque com argumentos que não vai desencorajados. dar em nada, o cidadão desiste Isso. logo. O cidadão Como desiste, é não isso? Eu é? não consigo entender. Como é que você vai buscar ajuda e a ajuda que era para estar ali para nos proteger, para nos dar o apoio, diz que não vai dar em nada, gente. Como é isso? Desvaloriza, desvaloriza. É um Aham, pouquinho aham. revoltante essa situação, né? Então vocês têm a prova, vocês têm a prova, Jefferson, no vosso caso, que só depois então de falarem com as autoridades brasileiras, Só começa a haver um depois que eu efeito, um resultado. começou a ver o efeito, começou a ver o resultado, porque aí sim o Brasil está cobrando de Portugal o porquê e querem esparecer Uhum, uma nota uhum, para saber o que é que está se passando, o que está acontecendo. Que eu acho mais nada do que justo. Eu sou patriota do uhum. Brasil, que vivemos aqui, somos países irmãos, que temos acordo entre si. Então, assim, foi quebrado um acordo. Que é para que todo mundo saiba que somos poucos, mas se juntarmos, somos muitos. Então, não aceite. Não aceite discriminação, não aceite preconceito, não aceite. Não aceite ser calado. Se você tem o direito de ser ouvido e você está com a razão, vamos até o final. Porque é isso que a gente está fazendo. Estamos com a verdade, estamos do lado da verdade, e a gente quer que a verdade prevaleça, porque essa é a nossa verdade. E isso é verdade, a gente quer provar com tudo que a gente tiver de prova, a gente vai ter sim, vai dar tudo certo. Considerando que tu referes que não te está a ser dado nenhum apoio da parte do Estado, nem a nível social, psicológico ou outro Nenhuma, nível, não é? nenhuma, Foram, nenhuma. foram vocês que fizeram a estratégia, foram vocês que decidiram fazer a estratégia de falar com o Brasil para tentarmos então ser ouvidos, para tentarmos Isso, ser ouvidos. isso. O que é que isto diz do Estado português, das Olha, instituições portuguesas, de reagir assim, desta forma? assim, eu vou falar do meu ponto de vista como morador daqui há quase 6 anos. Na teoria, existe a lei a favor, de nós imigrantes que residem em Portugal, mas na prática não funciona. Então, assim, eu queria saber o que, é que o governo tem para se posicionar com esse, relação a esse caso, que haja uma mudança.
que pelo menos esses seguranças sejam, em vez de todas as casas noturnas, que vão atrás buscar para saber se são pessoas preparadas, qualificadas realmente para lidar com esse tipo de trabalho. Porque a gente não pode colocar qualquer pessoa para fazer uma segurança de jovens que estão ali querendo se divertir e não sabe lidar com alguns tipos de situação. E eu estou falando desse caso que olha que a gente nem fez nada, né? Imagina se for algum outro tipo de caso de pessoas que se envolvem realmente em alguma discussãozinha e tal. Então, assim, eu acho que eles têm que ter sim um preparamento e eu acho que teria que sim ter uma lei em questão a isso para fiscalizar todas as casas de Lisboa, porque não é só no Titanic, é todas as casas de Lisboa têm esse mesmo comportamento, entendeu? E Jefferson, o que é que tu aqui acreditas que perante este tipo de situações os Estados, seja português ou brasileiro, têm que fazer no imediato para dar resposta à circunstância de vida das pessoas? Isso das O que é que tem que ser pessoas. feito? Eu acredito que com tudo que aconteceu, era o mínimo que o país poderia era ter entrado em contato conosco, algum político, não sei, alguém específico para esses casos com nós imigrantes, porque a gente não se sentiu acolhido, sentimos acolhido por vocês. Muito obrigado a todos vocês. Mas quem realmente deveria nos acolher, nos proteger ou mandar alguém para até nós para saber o que estava se passando, não chegou ninguém. Uhum, uhum, Então eu acho que falta aí, uhum. Ou tá faltando seja, alguma coisinha aí mais. não comunicou ninguém, nenhum embaixador representante do Estado português comunicou convosco até hoje nunca Nada, e nem não foi para dado nenhum não, apoio e resposta. nenhum apoio-resposta. Por isso que o Brasil está pressionando Portugal para eles dar uma declaração do que está se passando, porque até agora o Brasil está sem resposta do que aconteceu com a gente aqui. Ao mesmo tempo um pouco incoerente, porque quando nós ouvimos os discursos políticos, na generalidade parecem espelhar uma relação de proximidade hoje com o Brasil, de companheirismo, de solidariedade, e depois estamos a ver aqui na gênese da realidade social, não é bem isso que está a É o que eu acontecer, falei para afinal. você. Na teoria, existe. Na prática, não funciona. Então, é por isso que eu estou aqui hoje. Não só por mim, mas por não Uhum. só nós imigrantes brasileiros, mas eu já trabalhei aqui todo tipo de serviço que você imaginar. Eu já trabalhei em obra, eu já trabalhei em limpeza, eu já trabalhei em restauração. E assim, é difícil ver que os outros imigrantes também não têm os mesmos direitos, por mais que eles paguem e contribuam com impostos com o país. E você sabe que a maioria do rendimento de Portugal é a mão do trabalhador imigrante. Você sabe disso, que estão vindo muitos imigrantes para cá. Então, assim, a gente só quer ser ouvido, a gente só quer ter o mesmo direito de, pelo menos, ir em uma delegacia para sermos ouvidos e não sermos tratados como a gente foi tratado, com arrogância, com rispidez e com ironia. Quais é que são os danos que consideras que vão ficar presentes para o resto da vida deste processo? Ai, Falaste dos danos acho que psicológicos, é isso. emocionais. O psicológico, porque ainda é muito traumatizante quando eu lembro assim de certas coisas na app, sabe? Acho que o pior para mim vai ser a app. Imagina, se não É, tivesse esse apoio sequer, psicologia, psiquiatria, estavas aí com o teu companheiro desorientados, sem saber mesmo como isso, reestruturar a isso, isso, mente isso. perante os acontecimentos. Eu acredito, ao meu ponto de vista, que quando acontece esses casos assim, principalmente com nós imigrantes, deveria de vir uma pessoa prestar todo o apoio, é, vir pessoalmente, por telefone. Como é que a pessoa acaba de ser agredida, ou tem uma tentativa de homicídio, ser afogado no rio, vou ligar para o telefone para dizer o que a pessoa deve fazer? Não. Eu acho que deveria sim ter umas pessoas especializadas para isso, para vir até o local, vir no hospital, prestar todo tipo de apoio possível para aquela pessoa se sentir A acolhida no vítima. momento tão difícil, a vítima. Existe realmente uma rede de apoio, sim, para
específico, porque como é, vamos supor, eu passei por tudo isso. Qual a cabeça que eu vou ter para correr atrás de algum órgão que eu pago a minha segurança social, pago, mas como é que eu vou saber o que ir sozinho? Então, assim, eu acho que deveria ser mais prático. Eu acho que deveria ter uma casa de apoio onde você chega já lá, explica a sua situação e aquela casa ali ela já te ajuda em tudo, como imigrante, entende? Então, assim, eu acho que Ou uma deveria ter equipa sim técnica, mais ou uma equipa técnica pronto, uma equipe técnica. que vá, O melhor seria vá ao uma equipe técnica. domicílio, que vá ao encontro da vítima. Vá ao encontro da Isso que vítima, vai ao não é? encontro da vítima. Porque como uma vítima, eu mesmo só estou saindo de casa para fazer o básico. O básico, assim, com muita luta. Às vezes eu não quero nem levantar da cama. Hoje mesmo eu só fiz nenhuma refeição direito eu fiz. Porque não me dá vontade de comer. Não sinto vontade de comer. Não dá. Então, assim, tô perdendo peso muito rápido, tô ficando muito Ou seja, abatido. Então, assim, eu acho que deveria realmente, como você falou, uma tem que haver rede de uma apoio seria supervisão uma e coisa. acompanhamento. E acompanhamento, Uma sim, sim, sim. supervisão e um acompanhamento, porque repara, Jefferson, há a questão de uma incapacidade física temporária no seguimento de uma agressão, uma possível incapacidade psicológica temporária no seguimento da agressão, e tudo o resto que vem por acréscimo, que já falámos que são muitas coisas, que um indivíduo sozinho. E se me estás a dizer que tentaste fazer uma primeira exposição, denúncia, numa esquadra e que ela foi desvalorizada, bem, o cidadão realmente, vocês estão a ter aqui competências acima da média para conseguirem lidar com isto, Jefferson. E a Pois, tua por isso que a conclusão no gente meio desta pede, história é o único caminho é denunciar. O único caminho é denunciar. o único caminho é É a conclusão. denunciar, e assim, a gente pede muito o apoio de vocês também, povo portugueses, por favor. A gente está aqui por uma causa só, a gente estamos unidos nessa, que é para você ter o mesmo direito de ir numa esquadra, prestar qualquer tipo de boletim ao abrir, se for vítima, vá mesmo, denuncie, porque eles têm sim que ouvir a gente. Tem sim que ouvir a gente. Tu achas, para finalizarmos, Jefferson, este tipo de casos também, se existe presença efetiva de discriminação, seja por qual motivo for, estes casos podem agudizar temporariamente ou por períodos de tempo mais longos esses fenómenos de discriminação. Mas ao mesmo tempo, tu aqui referes que já foste alvo de ameaças no seguimento de teres denunciado, mas tu continuas a ter um discurso altamente positivo e de união para todas as comunidades étnicas, não é? Não é só para a Isso, brasileira ou para a não, portuguesa, é não, para todas não. elas que É estão no para nosso todas território. elas. Isso, porque eu não posso, por uma pessoa ruim, generalizar todas as outras pessoas. Não posso. Pessoas ruins vão existir, pessoas boas também. Então, assim, não são todos. A gente não pode generalizar. Então, assim, que medo é esse? Não se Uhum. preocupem que a gente vai buscar justiça por vocês. Sim, cada um que foi agredido e que ficou calado e ficou negligenciado, ou que a polícia chegou e amedrontou para não seguir em frente, como eu ouvi que o meu caso não iria dar em nada, a gente vai lutar por vocês. Não se preocupem, tá bom? Para que isso não se repita nem pelo lado dos seguranças e nem pelo lado dos PSPs, da polícia do PSP. Vocês são, ao mesmo tempo, Jefferson, apesar de toda a história negativa, vocês são um caso de sucesso. Porque são um caso de sucesso para essas pessoas que querem denunciar, não conseguem, não têm coragem, têm medo, o que for a motivação. Vocês são um caso de sucesso porque, e um exemplo de boas práticas, vocês denunciaram, tentaram as estratégias possíveis e as soluções possíveis para serem ouvidos, foram por tentativa e erro, uma, duas, três vezes, conseguiram os resultados pretendidos e conseguiram ser Isso. ouvidos. Isso é um E caso de conseguimos ser sucesso, ouvidos. no final de tudo, Graças não a é? Deus. Graças a Deus. Não é porque eu coloco Deus na frente de tudo que eu vou fazer. Então, ele me honrou até agora. Eu sabia que ele iria me honrar, porque ele sabia que o que fizeram comigo foi muita injustiça. Porque isso não se faz, a gente não tem o direito de discriminar o próximo, até porque é um dos primeiros básicos do princípio do mandamento, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, eu tenho que amar a pessoa independente da cor, da raça, da opção sexual, da sua orientação sexual, que eu acho que, acima de tudo, Deus é amor. Então, assim, ele te ama do jeito que você é.
Ele te ama do jeitinho que você é. Então, assim, não temos os direitos de respeitar ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Jefferson, um Juntos grande somos mais beijinho. fortes. Ó, beijinhos Obrigada. para vocês, tá? Uma Obrigada, boa Jefferson. noite. Para Muito vocês os obrigado dois, por para me vocês os ouvir. dois. Beijinho. Tchau, tchau para vocês.